sou Murilo, eu sou gerente de Customer Success aqui da PEC IoT. Primeiramente, queria agradecer a todos. Acho que é um evento muito bacana, um evento de compartilhamento de informações e insights muito benéficos para a indústria. E hoje a gente tem a oportunidade, esse painel, com a nossa convidada, Andressa. Andressa, ela é Head de Risk Engineering da Zurich. E ela tem uma carreira na Zurich com muita experiência, anos de trabalhando, né, com essa parte de assessment de risco. E a gente vai trazer aqui alguns pontos sobre o tema e como se utilizar, né, de dados para a gestão de risco na indústria. Então, Andressa, seja muito bem-vinda. Andressa, para a gente começar aqui a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho de como é feita essa gestão de risco na indústria, né? Como é que vocês trabalham, né? Como é que todo esse processo. Então, fique à vontade. Obrigada. Primeiro de tudo, agradecer aí o convite do Cristiano, o contato aqui com o Murilo e pela proposta aí da gente compartilhar um pouco do que a gente está fazendo esse projeto piloto aí junto com a PAC IoT, com um cliente que já é um cliente da Zurich há alguns anos e que a gente vem cada vez mais trazendo essa proposta de inovação em gestão de riscos, né? Então, falando um pouco da engenharia de riscos, né, como é que a gente está estruturado dentro da seguradora, a área de engenharia de riscos é uma área que apoia os clientes diretamente e também a área de subscrição, né? A gente tem uma metodologia de avaliação própria, né, que é um know-how da Zurich, onde a gente avalia fatores de riscos, esses fatores de riscos pontuados, eles dão uma pontuação no final, onde a gente consegue comparar várias indústrias, né, ou várias unidades de negócio de uma mesma empresa, por exemplo, né? Então, isso permite a gente, inclusive, fazer benchmarking, comparações aí entre essas indústrias, entre indústrias de mesma atividade ou dentro da própria companhia mesmo. E a gente tem essa metodologia, ela serve para vários segmentos de seguros, né? Então, desde o dano material, que é o seguro de property, para lucros cessantes, que é a interrupção de negócios, né? Então, vamos supor, teve uma perda material e isso gerou um impacto na rentabilidade esperada daquela empresa por um certo período. Então, isso também existe uma cobertura de seguros. E tem também seguros de cyber, seguro de construção, né? E todos esses entram dentro dessa metodologia própria da Zurich, né? E essa metodologia ela apoia a subscrição na hora da precificação do risco e ela também ajuda os clientes, apoia os clientes a entender como é que está a exposição deles frente a esses riscos e também comparado aos seus pares, né? E essa é a nossa metodologia. Isso não se limita somente a esse risk grading, né? Essa metodologia. A gente tem muito mais possibilidades de apoiar os clientes, principalmente quando eles estão fazendo uma obra, por exemplo, ou quando eles estão fazendo alguma reforma. Isso a gente também pode apoiar em consultorias nesse sentido, sempre visando a gestão e a mitigação dos riscos. Legal, Andressa, obrigado. Eu acho que essa sinergia de risco com dados ela é muito promissora para o futuro, né? E a gente vem aí numa corrida mundial por transformação digital e cada vez mais dados. E eu queria perguntar para você, a Zurich, como é que ela vê essas inovações? Como é que ela tem estratégias de se adequar a essa transformação digital e, junto com ela, trazer maiores resultados nessa gestão de risco? A Zurich ela vem se movimentando muito no tema de inovação, né? E sempre se apoiando com startups, com companhias que estão realmente focadas nessa transformação digital. A Zurich já tem algumas soluções implementadas, né? Até posso dar um exemplo, por exemplo, de uma empresa que faz previsões meteorológicas. Então, a gente tem essa empresa trazendo dados para nós e todos os clientes que a gente tem em áreas de alagamento, por exemplo, a gente consegue entregar avisos antecipados para eles, para que eles possam se proteger, né, numa eventual chuva. Estou falando do Brasil, mas essa metodologia também funciona para temperaturas extremas. Então, se, por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, tem uma onda de frio, a gente também pode mandar esses avisos para os clientes para eles se prepararem aí para essa possível ameaça, né? A gente também tem, por exemplo, uma parceria com uma startup que faz monitoramentos através de sistemas de IoT das estruturas de edifícios. Então, a gente tem esses IoTs instalados, principalmente em áreas que têm terremoto, por exemplo, que tem risco de terremoto,
e eles já conseguem identificar se existe algum dano estrutural e até facilitando aí o processo de regulação do sinistro. Né? E isso é uma toada que a gente vem trazendo aí já há alguns anos, e a Zurich fomenta muito esse processo. Né? A gente tem anualmente o ZIC, né, que é a Zurich Innovation Championship, que é uma iniciativa global da Zurich, onde a gente permite que startups tragam soluções que estejam alinhadas a seguros ou a gestão de riscos. E a gente avalia isso a nível local e depois a nível global e identifica como é que a gente pode fazer essa integração e, de fato, colocar essa ideia em um projeto piloto e ver quais são os resultados, né, através de uma MVP. Legal, Andressa. Acho que, dentro desse contexto, nós temos uma parceria muito promissora com a Zurich e com a Suzano. Né? E acho que ia ser legal a gente falar um pouquinho desse projeto. Ia ser legal ouvir de você como tem sido, né? Como a gente tem evoluído. Então, por favor. Sim, esse projeto foi muito interessante, veio através da Zurich Global, lá da Europa. Eles tiveram, né, o Cristiano teve um contato aí com o pessoal de inovação da Zurich lá e trouxe essa solução para nós, que foi muito legal, porque normalmente esse processo começa lá em países mais desenvolvidos, né? Em mercados mais desenvolvidos. E aqui a gente teve essa oportunidade de testar no Brasil. Então, a gente propôs para um dos principais clientes que a gente tem hoje na carteira de property, né, que é a Suzano, e enviamos essa proposta para eles. Vocês querem entrar com a gente junto nessa jornada aí para a gente cada vez mais discutir como é que a gente pode melhorar a gestão de riscos com base em dados, né, dados produtivos. E eles foram com a gente nessa ideia, então aí a gente conseguiu juntar as três empresas, né, e conseguimos construir uma proposta de valor bem interessante. Hoje a gente já está com a PAC IoT instalada em uma das fábricas da Suzano, né, fábricas de papel tissue, né, que são papel higiênico, papel toalha, por exemplo. E aí a gente consegue buscar esses dados, né, analisar esses dados, identificar o que aquilo traz de insight de riscos para nós. Né? E até o momento a gente está trazendo aí bons resultados. A corretora está bem, o cliente está bem interessado e está gostando bastante dos benefícios que a gente está trazendo para eles. Legal, Andressa. Acho que para dar também um contexto para o nosso público, que dados que vocês enxergam que são dados que podem auxiliar efetivamente a gestão de riscos? E já pensando nesse nosso case, né? Se já tem surgido, na ótica de vocês, como tem surgido essas melhorias, esses valores, ao se utilizar o PEC IoT para apoiar a gestão de risco, né? A Suzano, por si só, já percebeu que a PAC IoT já tem o seu próprio valor para entregar no mercado, e eles se beneficiam disso também, que é a questão da OEE, né? A disponibilidade, ser mais efetivos na produção, e eles agora estão também vendo insights de riscos. Né? E como a gente está fazendo isso? Como a gente está fazendo isso? A gente está focando principalmente nas paradas. Né? A PAC IoT traz uma visão muito legal sobre as paradas, né? Principalmente as paradas não programadas. Existem as microparadas, as paradas um pouco mais prolongadas, e, com isso, a gente consegue fazer uma correlação com a pirâmide de riscos. Né? Se vocês têm algum contato aí com, por exemplo, engenheiros de segurança, eles costumam acompanhar como é que está os não acidentes ou quase acidentes, os acidentes de menor proporção, quando não tem afastamento do trabalho, quando tem um afastamento ou, inclusive, uma morte. Né? E a gente pode fazer essa correlação da mesma forma com as paradas. Né? O que essas paradas de pequenas proporções podem trazer indícios para nós, ou para a indústria, né, do que eles podem melhorar para reduzir a probabilidade de ter um dano maior. Né? E, com isso, a gente consegue atuar, por exemplo, na manutenção preventiva de algum equipamento que talvez possa estar trazendo paradas frequentes e que isso pode ser um motivo de uma causa de uma parada maior. Né? A gente também pode identificar necessidades de treinamentos. A PAC IoT, a gente consegue ter uma visão muito clara entre turnos, né? Como é que está a performance entre turnos, e identificar qual é a deficiência ali. Né? Alguma falta de treinamento,
algum problema na troca de alguma peça durante a troca de produção. Então, tudo isso traz insights muito importantes de riscos, né? E a gente atrela muito a análise de dados com a resiliência, né? E a gente vê que, tendo os dados bem analisados, né, como o Cristiano disse, dados por dados não vão trazer informação, mas se a gente traz as perguntas certas com relação à gestão de riscos, a gente pode ajudar muito mais esse cliente. Perfeito, perfeito. Realmente que a gente enxerga, né, que o PEC-IoT, ele por si só, já apoia toda a operação a melhorar seu processo, né, como a Andressa mencionou, né, trazer melhores resultados em OEE, em melhoria de processo, em análise, também uma base para manutenção. E, além disso, a gente, com essa parceria, vai conseguir explorar ainda mais insights, completando com a gestão de riscos, né? E, Andressa, nesse contexto, a gente está intensificando essa transformação digital, essa digitalização das informações e das operações no dia a dia. Da parte da fábrica, da operação, pode surgir, às vezes, alguma insegurança em intensificar esse compartilhamento de dados, né? Como é que vocês veem dessa forma e qual o interesse maior dessas fábricas, dessas operações, em compartilhar essas informações de uma forma intensificada, né? Uhum. A nossa ideia aqui não é... A ideia da seguradora ou da empresa de serviços da Zurich não é avaliar se a empresa está realizando a produção dela no nível que deveria ser feito, né? Isso nós não temos know-how para isso. A própria empresa é a melhor fonte de dados para isso. E o que a gente quer é realmente buscar insights de riscos, né? E esses insights são justamente para oferecer esse serviço para o cliente. O cliente, hoje, a gente tem... o seguro é um dos recursos para a gestão de riscos, mas existem muitos outros riscos que não são seguráveis, né? Então, como é que a gente pode apoiar os clientes a se precaver, a se proteger daqueles riscos que eles não têm proteção, né? Então, vamos falar sobre interrupção de negócios, por exemplo. A interrupção de negócios, ela tem uma franquia que normalmente é relacionada a tempo. Então, a gente pode ter 5 dias de franquia, 10 dias de franquia. Então, isso quer dizer o quê? Se a empresa teve alguma interrupção, entre 5 e 10 dias, dependendo da franquia que ela tem, é um risco que ela vai assumir, né? E, muitas vezes, igual uma indústria de papel, por exemplo, o fluxo de produção ele é muito alto. 5 dias já vai trazer um impacto muito grande para o mercado. E isso vai trazer um impacto no market share da empresa, né? E a gente, por conhecimento dos sinistros que a gente tem, quando tem um sinistro de uma parada muito grande, a perda do market share ela é muito importante. E, para mercados concorridos, é muito difícil, mesmo com a retomada daquela produção, que a empresa tenha o market share dela reposto no mesmo momento. Ou até, muitas vezes, pode acontecer da empresa se extinguir, inclusive. Então, por isso que o nosso trabalho apoiar não somente no seguro. O seguro já está proposto para aquele cliente, né? E aí, o que a gente quer entregar é um serviço adicional para trazer mais conforto e mais segurança para aquele cliente, especialmente naquele tempo onde não existe seguro, né? E também para a questão do market share, para outros riscos que não são seguráveis. Perfeito, Andressa. E, assim, um assunto também que tem surgido cada vez mais, que é a resiliência, né? Como o PEC-IoT também auxilia nisso, como um serviço de resiliência. Como é que vocês enxergam? Eu acho que é uma tendência. A gente percebe que quanto mais transparência, né, para o negócio, né, para o dia a dia da fábrica, trazendo até aquele senso de dono para quem está no chão da fábrica, por exemplo, isso é importantíssimo para a resiliência do negócio, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Suzano, que tem um parque industrial muito grande, que tem várias unidades de negócio, é super importante também para a alta gestão ter um dashboard onde eles conseguem ver como é que está a performance de todas as unidades, né? E isso traz também para eles uma questão de identificar onde eles têm mais oportunidades para ampliar a produção, ou mesmo num evento, vamos supor que aconteça um evento lá em Imperatriz, que é onde a gente tem instalado, né, os sistemas da PEC-IoT.
Se acontece algum evento ali que vai trazer uma parada maior, qual é a outra unidade que vai poder apoiar, né, na garantia de que aqueles contratos que foi vendido, que a entrega daqueles produtos realmente vão acontecer? Então, a gente percebe que hoje os dados reais, né, os dados em tempo real, ele é muito importante para a indústria e para a resiliência, inclusive para tomadas de decisões que precisam ser decididas naquele momento. Né? Hoje, até há um tempo atrás, na Suzano, eles tinham aí um lead time de um dia, um turno, para identificar como é que estava a situação da produção. Né? E, às vezes, esse tempo, como a gente está vendo que a situação a transformação da informação está mudando tão rapidamente que a gente precisa de dados em tempo real para a gente tomar as decisões mais adequadas para o negócio. Né? E isso a gente pode auxiliar os clientes nessa parceria. Legal, bacana, Andressa. E teria algum case que você acharia legal de compartilhar nesse contexto de gestão de risco, né? Algum case que teve uma melhoria devido à aplicação da gestão de risco? Uhum. Algum case bacana? Sim, a gente tem... A Suzano é um ótimo exemplo. Assim, eles já têm... A gestão de riscos já faz parte do dia a dia deles. Então, quando a empresa tem alguma mudança, alguma melhoria que vai acontecer, alguma ampliação, eles já entram em contato com a gente e já quer saber qual que é a nossa opinião para a mitigação do risco, né? E isso é super importante. E a gente traz aí bastante valor para essa... Não somente para a Suzano, né? Mas para outras indústrias também, que tem a gestão de riscos aí no foco do negócio deles. E eles sabem que, se a empresa quer perdurar ao longo do tempo, né, ser resiliente ao longo do tempo, visto todas essas transformações que a gente está vendo, não somente na questão de digitalização, mas na transformação, no aumento da temperatura global, né, tudo isso traz uma insegurança e a gente traz essa segurança para o cliente de que a gente pode auxiliá-los nessa construção da gestão de riscos. Legal, bacana, Andressa. A gente também queria abrir para o público para fazer perguntas sobre o tema, né? A gente queria reservar um tempinho para colher de vocês, né? A gente sabe que é um tema novo, né? Um tema que é interessante na questão de utilizar dados para riscos, né? E então eu queria abrir aí a vocês. Como, por enquanto, ainda não tem perguntas, eu também queria comentar um ponto que me faltou aqui quando a gente falou sobre os valores que a gente está entregando para a Suzano na gestão de riscos. Né? A gente tem um outro viés da seguradora, que é com relação à sustentabilidade. A Zurich ela está classificada como, em primeiro lugar, ali, como a seguradora mais sustentável no índice da Dow Jones. E a gente também tem essa preocupação e esse dever de auxiliar os nossos clientes na sustentabilidade, né? Tanto do ponto de vista da adaptação, então, sabemos que a mudança climática é um fato, né? Então, isso pode trazer um risco adicional para as indústrias, né? E a gente também pode ajudá-los nessa redução do seu impacto de carbono, né? Para o planeta. Então, a gente também vê um benefício na PAC IoT nesse sentido, porque vocês fazem o monitoramento do refúgio, né? E hoje o refúgio de produção ele não estava bem mensurado na Suzano. E hoje, com as informações da PAC IoT, a gente consegue fazer aqueles objetivos SMART, né, que são mensuráveis e que podem ser monitorados ao longo do tempo, e, inclusive, pode estar nos objetivos anuais da companhia. Né? Isso é super importante e super interessante, porque a gente também pode colocar isso nos relatórios que eles também entregam com relação à sustentabilidade. Né? E sustentabilidade também é um ponto bem importante para a Suzano aí, quando eles fazem os reportes para os investidores. Primeiramente, boa tarde aí, Murilo, Andressa, parabéns pelo tema apresentado, né? Obrigada. É sempre legal ver, né, novos modelos de negócio sendo explorados, né, em função dos dados, né? Isso é muito interessante. Mas, assim, existe alguma dificuldade também em convencer o cliente a compartilhar os dados para esse tipo? Está sendo bem aceito? Como que está sendo isso? Hoje a gente tem somente a Suzano, né, participando do processo, e é uma companhia que está totalmente alinhada com a necessidade de gestão de riscos. Então, eles confiam a gestão de riscos do negócio deles à Zurich. Então, eles veem um benefício em compartilhar dados conosco
E a nossa intenção, como eu comentei, não é julgar se eles estão realizando a produção deles da forma adequada, mas sim quais são os insights de riscos que a gente tem que pode prever uma possibilidade de uma parada, de uma interrupção, previamente, né? Para que aquela interrupção não ocorra num longo período, mas num período que seja possível de ser adaptado aí na entrega dos produtos para o cliente final. Muito bom. E existe algum retorno financeiro, né, que possa ter um subsídio por essa, né, opção do cliente de fornecer os dados? Ou é apenas mesmo o retorno benéfico de insights, de melhoria, né? Como que é tratado isso? Por enquanto, a gente ainda não está vendo um benefício monetário, tá? Porque isso daí tem uma questão toda de atuarial, né? A gente tem uma área atuarial dentro da Zurich que faz essa análise de riscos, e tudo isso é uma questão que envolve vários fatores, né? Para você ter o benefício desse projeto, por exemplo, num prêmio de seguros, né? Mas a gente também vê essa possibilidade, tá? Por exemplo, o cliente, de forma geral, o cliente mitigando o risco, né? A gente vai ter lá aquela metodologia de avaliação de riscos que eu comentei com vocês, e a pontuação dele vai cair. A pontuação dele caindo, no precificador, aquela pontuação também vai trazer um benefício para ele, seja com uma maior participação da Zurich, né? Depois aqui eu vou entrar muito no segurez, tá? Mas a gente tem questões que, às vezes, no mercado, a gente não pode entrar com 100% da participação no risco. A gente tem que dividir aquele risco para trazer essa segurança financeira se um evento acontecer. Então, a gente pode trabalhar de várias formas, dando uma redução na franquia, aumentando a nossa participação. Então, tem várias estratégias que pode ser utilizada nesse benefício do uso na redução da mitigação do risco. Oi, gente. Eu tenho uma pergunta em nome do Fernando, que é um dos sócios da PEC, que está em Portugal, está vendo a gente, mas ele não consegue perguntar. Como os clientes fazem hoje reports de ESG e como eles têm coletado dados vindos de múltiplas fontes? Que ferramentas que eles usam, e se você vê, Andressa, que também há uma oportunidade de evolução ou revolução? Sim, é uma possibilidade de revolução, de fato. Os temas de ESG, eles estão, de uma certa forma, relacionados à gestão de riscos também, né? E nós também estamos se preparando para isso, construindo como é que a gente adapta a nossa metodologia de avaliação com os temas de ESG, né? E a gente já tem do nossa metodologia lá, que é o Risk Grading, a gente já tem como é que a gente faz o impacto da sustentabilidade nesses fatores. Então, futuramente, a gente vai ter como se fosse 2 Risk Grading, né? O grading, por exemplo, de danos materiais, e com as informações de danos materiais, a gente também, de uma certa forma, também já vai ter uma classificação de como é que está o tema de ESG daquele cliente. Oi, obrigado aí por compartilharem algumas informações com a gente. Vocês falaram ali um pouquinho sobre microparadas e paradas não planejadas, ali assim, né? Eu fiquei um pouco curioso para entender mais como é que vocês analisam o risco nisso e o que vocês falaram da correlação e que isso pode impactar em problemas maiores no futuro, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, o que vocês analisam, o que vocês observam nisso. A pirâmide de riscos, o que eles indicam é o seguinte, né? Isso é uma metodologia que já é bem antiga, que a gente identifica que existe uma questão de proporção entre estou falando na parte de acidentes de pessoas, tá? Que os quase acidentes, vamos supor, a pessoa tropeçou, mas subiu uma escada, tropeçou, mas não caiu. Então, seria um quase acidente, né? Ou a pessoa tropeçou, caiu e machucou, quebrou o dedinho. Então, já está no nível mais alto porque ela teve uma lesão, né? Depois, uma lesão com afastamento. Então, a gente, correlacionando isso com o tempo, né, ou com as paradas, a gente consegue perceber que existe uma frequência de microparadas ou de paradas pequenas que podem trazer indícios de que pode ocorrer um evento maior, né? E analisando todas aquelas informações que a Paquelt traz, né, da causa raiz, do comentário que o próprio operador coloca, a gente consegue ter uma visão de qual foi a deficiência, qual foi a causa raiz daquele evento. Foi alguma falta de treinamento para aquele funcionário? Foi, de repente,
uma falta de manutenção naquele equipamento que estava programada para acontecer daqui 2 semanas e talvez poderia acontecer agora e evitar aquela parada desnecessária, né? Então, tudo isso traz esse insumo para nós, para que um evento maior não aconteça. Boa tarde. Esse case com a Suzano parece ter sido um case de bastante sucesso. Assim. Quais são os principais desafios para implementar essa solução em outras plantas da Suzano ou até em outros clientes? A Suzano está super satisfeita com essa proposta, né? com essa POC que a gente fez, com essa MVP, e eles querem ampliar isso para as outras unidades de negócio, né? O que a gente percebeu em todo o processo foi uma questão de burocracia da própria Suzano com relação à proteção de dados, né? Então, disponibilidade, né? Até o Murilo acho que sabe explicar até melhor do que aconteceu, né? Com essa questão deles disponibilizarem a API para a PAC IoT, de fato, começar a monitorar as informações de produção. Então, eu vejo isso como um desafio, né? E do ponto de vista da Suzano, eles querem ter essa visão de todas as unidades de tissue deles, que também traz um ponto positivo muito importante para nós em questão de resiliência e gestão de riscos. Porque você imagina que o corpo diretivo da empresa, tendo uma visão em um único dashboard de como está todos os níveis de produção, fazer essa comparação, né? Trazer essa competitividade saudável entre as plantas, entre as linhas de produção, isso também traz muito benefício e muito ganho aí de produtividade para eles. Eu queria entender a relação, por exemplo, de cobertura, das coberturas com essa disponibilidade de dados. Isso que eu não consegui ainda entender. Na verdade, perdão, qual que é o seu nome? George. Jorge, a nossa intenção aqui é ir além da cobertura de seguros. Tá? A nossa ideia é trazer uma visão mais clara para os clientes sobre gestão de riscos. Seguro é uma parte da gestão de riscos, né? Então, vamos pensar, por exemplo, que a gente tem um veículo, né? Eu tenho uma pólice de seguro para o meu veículo. Isso não quer dizer que eu vou dirigir loucamente, ultrapassar o tempo aí a velocidade permitida, né? Então, o que a gente quer trazer para esses clientes é mais detalhes de como, nesse dia a dia, eles podem reduzir a exposição deles à mitigação de riscos. Tá? Então, a cobertura de seguros ela não está atrelada a esse serviço que a gente está comentando. Tá? Não tem nenhum benefício com relação a isso, mas ele tem um benefício na gestão de riscos, independente do cliente ter uma pólice de seguros ou não. A gente, inclusive, pode oferecer esse serviço de gestão de riscos para clientes que não tenham seguro, né? E, inclusive, é mais importante ainda, porque se ele não tem um seguro, ele vai precisar ainda mais saber como é que está o negócio dele, porque qualquer impacto, quem vai arcar com as consequências é ele mesmo. Boa tarde. Você comentou que há algumas interações com startups, né? No auxílio ao monitoramento de possíveis eventos que venham, né, a causar paradas. Como funciona essa interação? É diretamente com a Zurich ou é com a empresa? Por exemplo, agora com maior quantidade de eventos climáticos, né, que podem, dependendo da localização da planta fabril, né, pode gerar paradas por enchentes, etc. Né? Isso depende muito do modelo de negócios, tá? Mas eu vou dizer pelo que a gente está fazendo o projeto piloto também com essa empresa de previsões meteorológicas. Hoje, a gente dá esse aviso para o cliente e, se ele, de fato, teve um evento, ele vai abrir um sinistro na forma normal e a gente vai acompanhar e dar todo o apoio para ele para que ele retorne o mais rápido possível a essa operação, tá? A operação dele. Isso vai depender muito do modelo de negócio. Normalmente, o que a gente faz é a parceria com a startup traz informações para a Zurich contata os clientes e aí a gente faz todo o processo. Tá? Inclusive porque a gente tem uma questão de proteção de dados. Né? Quando a gente compartilha dados dos nossos clientes com terceiros, a gente tem que ter um cuidado muito maior, tem que ter o consentimento do cliente também para isso. Então, normalmente, nesse caso, por exemplo, da previsão meteorológica,
eles mandam para nós as previsões, a gente mapeia de acordo com o que a gente tem na nossa carteira e a gente faz o aviso. Perfeito. Andressa, muito obrigado aí pela sua colaboração, pela sua presença. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. Beleza. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que a gente tenha cobrido aí o assunto e as principais dúvidas. Obrigado, viu?